Nós vamos demonstrar aqui, então, a prática da coluna cromatográfica. Aqui vocês podem ver na mão do professor Carlos Kleber a coluna, em qual nós vamos fazer a prática, e vocês podem observar que ele colocou aqui no fundo um algodão que vai reter a sílica que vai ser colocada em cima da coluna. Então, como vocês podem ver, a gente colocou a sílica na coluna, o algodão não deixou a sílica passar, e agora o professor Carlos Kleber vai verter a sílica na mistura de solvente, na mesma proporção da plaquinha, que foi de 5 de hexano para 1 de acetato de etila. Então, dessa forma que ele está fazendo, ele vai umedecer com os solventes a sílica, e dessa forma a gente vai ter a polaridade de solventes de forma homogênea assim que ele retornar a sílica para a coluna. Então, vocês podem observar que ele está simplesmente umedecendo a sílica com o solvente, e depois ele vai retornar essa mistura para a coluna. Então, a gente pode observar que o professor Carlos Kleber agora está colocando a mistura de volta na coluna. Aqui embaixo vocês podem ver que o solvente vai passando e sendo recolhido num tubo. Observem também que a coluna está reta, né? Isso é importante para a homogeneidade do efeito da gravidade na separação. E após esse processo que nós chamamos de empacotamento da coluna, né, nós iremos colocar a amostra para separação. Vocês podem observar, então, que o solvente está descendo e a importância de a gente deixar a superfície da sílica reta, que é onde nós vamos colocar a amostra por cima. Então, assim que o solvente estiver bem próximo a essa superfície da sílica, nós podemos colocar a nossa amostra para separação. Podemos ver aqui, então, que a coluna está empacotada, ela está fechada, e agora, então, nós vamos adicionar uma solução da amostra que vai ser separada. Observe, então, que o professor Carlos Kleber agora tem uma solução com a mistura, né, com a amostra, e ele vai colocar na parte superior da coluna, que já está empacotada. Então, ele está colocando lentamente a mistura que vai ser separada nessa coluna. Então, após a amostra ser adicionada na parte de cima, ela fica assim. Vocês podem ver que a torneira ainda está fechada. Agora, nós iremos abrir a torneira. Vocês podem observar que está eluindo. E na parte de cima será adicionada a mistura de solventes que vai fazer a separação. Uma coisa importante é que antes de sair o volume inicial do solvente usado para empacotamento, que é o que se chama de volume efetivo da coluna, nenhuma amostra vai sair. Após o volume efetivo, então a gente começa a ter o recolhimento da amostra. E nesse caso aqui nós iremos ver visualmente. Então, aqui a gente pode observar a amostra já descendo, sendo eluída, recolhendo aqui. E a gente pode observar visualmente que um dos isômeros já está descendo durante a eluição. Aqui embaixo, então, nós vamos recolher os tubos e vamos preparar, então, depois placas de cromatografia delgada que vai nos permitir observar se a nossa coluna está sendo eficiente na separação ou não. Então vejam que agora que o tubo está mais cheio, o professor Carlos Kleber está trocando e vai começar o primeiro isômero a sair e vai ser recolhido aqui embaixo. Podemos observar então que o primeiro isômero, o orto, está saindo. A gente observa uma separação e uma parte mais amarelada, que é o isômero para. Então, com os tubos recolhidos, a gente pode observar que a professora Márcia Murta está preparando a cromatografia em camada delgada, que vai dizer se a nossa coluna está sendo eficiente ou não. Observem que ela está fazendo um processo de lavagem do capilar, uma vez que ela pode usar o mesmo capilar
para aplicação das amostras. Como a gente pode observar aqui, então, nós estamos primeiro o isômero orto saindo e a parte amarela acima, com uma separação entre o isômero orto e o para. Aqui está bastante claro, né? O professor Carlos, então, está apontando aqui para o isômero para, enquanto o orto está saindo. Observem aqui, então, na placa de cromatografia em camada delgada, que a professora Márcia fez a aplicação, que a gente já pode ver os halos amarelados da aplicação dos tubos. Aqui na coluna, então, a gente pode ver o final da eluição do composto orto, que está acabando, e logo acima a gente vê o composto para, que está chegando para ser recolhido. Gravado. A professora Márcia Murta, que então está retirando a CCD que ela aplicou à amostra da coluna, e agora ela vai observar no ultravioleta onde estão as manchas. Pode ser observado aqui então, na placa que foi aplicada pela professora Márcia Murta, que a gente tem exclusivamente um isômero, né? E evidenciando assim que a coluna que foi realizada para a separação dos isômeros até o momento está eficiente. Neste momento, aqui na coluna, a gente observa então que nós temos saindo apenas o isômero para, uma vez que o orto já havia sido recolhido. A gente pode observar aqui então o fim da coluna, em que a gente não tem mais o isômero para saindo, e agora tem somente o final do solvente que estava na coluna. Nós vamos observar aqui então a CCD das amostras que a gente recolheu da coluna, e como podemos observar, então o isômero orto até o número 6, a fração número 6, a número 7 não tinha mais nada, e a 8 a gente observa o início do isômero para. Dessa forma, então, a efetividade da coluna foi ótima e a preparação da coluna se mostrou adequada para a separação dos isômeros, bem como a escolha dos eluentes.